quero somente ser instrumento, amém? O título da mensagem de hoje que o pastor Adércio me encaminhou o esboço é Aliviando a Pressão, amém? Mais um da série, né, dessas ministrações, desse livro maravilhoso, amém? Você que tem a oportunidade de comprar, compre, é muito edificante, vale muito a pena, amém? E aí o Senhor, Ele ministrou no meu coração para eu ministrar em 2 tipos de caráteres de cristão, amém? Nós teremos 2 exemplos do que fazer nestes momentos de pressão, em que estamos passando por momentos difíceis e a nossa fé é provada. Amém? Eu vou pedir para que a irmã Nicole abra em 1 Samuel 13, versículo 1. Por favor, você que está na sua casa também, abra sua Bíblia em 1 Samuel 13, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim... eu acho que é 13, versículo 1. Aí. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei. E reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Miquemás, a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Gebá. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra anunciando: ouçam bem, hebreus. E toda Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gigal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Miquemás, a leste de Betevém. Os homens de Israel se viram em apuros, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre as rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gate e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gigal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquemás prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para a luta contra nós em Gigal e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu se tivesse obedecido. O Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu o homem segundo o coração dele. Amém? O Senhor já designou o homem para ser líder do seu povo, pois não obedeceu ao mandamento do Senhor. Até aí. Glória a Deus. A gente tem um exemplo de cristão. A gente tem um exemplo de alguém que estava num alto cargo, né? E numa situação de desespero, procurou um alívio, procurou um caminho, um meio termo. Quando o Senhor fala sobre idolatria,
acredito que ele fala sobre pular processos. Porque a gente quer adiantar processos, a gente quer passar por fases que a gente teria que passar para aprender, para amadurecer, para ser forjado na fé. E a gente quer pular esses processos, as partes mais difíceis. E aí a gente encontra uma alternativa. E a gente tem Saul, que tinha um posto de grande importância, tinha todo um exército, todo um povo, as ordens dele. Mas pela desobediência, desonrou o Senhor e sofreu as consequências. Que era significar perder tudo aquilo que Deus tinha entregue na mão dele. Porque em vez dele obedecer ao Senhor, ele procurou pular as fases. Mas a gente também tem outro exemplo de caráter cristão, que está em Daniel 3. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província de Babilônia. Em seguida, enviou mensageiro a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua em que rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais todos, não importa sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e anunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta e da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se ofereceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles foram conduzidos à presença do rei. Ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrar-nos das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto que Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume.
Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores, os conselheiros se ajuntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado e as suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham um cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e a sua casa transformada em um monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amém? Glória a Deus. Nós temos aí 2 exemplos de caráter cristão. Nós temos citados 2 vezes no número 7, que fala que quando Samuel falou pro rei Saul esperar, ele disse para ele aguardar 7 dias. 7 dias é o número da perfeição. Mas aí a gente tem você vê 2 tipos de caráteres, 2 tipos de testes. Deus, quando eu estava estudando, Deus ele colocou essa frase no meu coração: a idolatria é uma afronta ao nosso caráter cristão. E é verdade. É verdade, porque nós nos vemos numa situação onde nós somos confrontados. E eu digo isso porque eu pesquisei o significado da palavra confiança e caráter. O Senhor colocou muitas palavras no meu coração. Confiança significa crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, descrição ou outrem, crédito ou fé. Aí eu, leiga, não sabia nem o significado de probidade. Fui procurar o significado. Qualidade do que é probo, que eu também não sei o que significava e fui mais a fundo e descobri que probo significa caráter íntegro, honrado e reto. Então você vê que assim, a idolatria é uma afronta contra nosso caráter, porque aí a palavra caráter significa conjuntos de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta. Nós nos vemos em uma situação onde são as nossas ações que vão determinar qual é o final do processo. Saul foi um exemplo disso. Ele foi colocado numa situação de pressão e em vez de obedecer a Deus, ele quis procurar um meio, um jeito de facilitar isso. A gente precisa vencer a guerra. E é tão impressionante que quando você vê no capítulo seguinte, no final, eles venceram a guerra. Eles venceram.
Tipo assim, Jonatas teve uma direção, tomou uma atitude, um posicionamento. E no capítulo seguinte, o povo de Israel venceu a guerra. Então, ele foi testado no momento de aflição dele. E quando ele deveria esperar, ele desobedeceu. Mas nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados. Saul, tipo assim, ó, tinha a ameaça de... Ele não sabia se os filisteus iam atacar, ele não sabia quando. Ele só sabia que eles estavam ali. Era uma afronta. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham até um tempo determinado. A partir do momento que vocês ouvirem os instrumentos, se vocês não adorarem, vocês serão lançados. E ainda assim, eles permaneceram no Senhor. O Senhor me deu várias palavras-chave, mas também vários questionamentos através disso. Ele falou, um questionamento que me veio é: será que nós realmente confiamos em Deus? Se a idolatria é, primeiro, uma afronta ao nosso caráter, porque nós vamos passar por situações de pressão, por processos difíceis que vão testar a nossa fé, que vão avaliar. Deus está provando a nossa fé para saber se estamos verdadeiramente enraizados nele. E aí esse questionamento ele é muito importante, porque a gente precisa avaliar os nossos dias. Será que nós confiamos no nosso Deus? Será que nós confiamos no tempo, nas promessas que Ele tem para nós? Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou de lado. Deus nunca se esqueceu de nós. Nem quando nós estávamos no mundo nós fomos esquecidos. Fomos tratados de qualquer forma. Nós passamos por processos difíceis, sim, mas justamente por conta das nossas escolhas. Nem tudo é culpa de Deus. Mas será que nós verdadeiramente confiamos no Deus que fez e faz tantas coisas maravilhosas em nossas vidas? E aí, o Senhor falou assim, a melhor coisa é a gente avaliar a palavra. Nós temos a palavra, que ela é viva e eficaz, e tudo que nós precisamos está nela. E aí, o Senhor me deu alguns versículos que precisam ser trazidos à nossa memória. Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Vamos abrir em Salmos 9, versículo 10. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pode adorar ao Senhor, amém? Eu não sou pregadora, amém? Mas que a palavra de Deus adentre nos nossos corações. Salmos 9, versículo 10. Diz assim: quem conheceu o teu nome, confia em ti, pois tu, ó Senhor, não abandonas quem te busca. E aí eu vou pedir para abrir em Salmos 22, versículo 4. O Senhor não nos abandona, nós já temos uma certeza. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Amém? Eu vou pedir também para abrir em Isaías 26, versículo 3. Glória a Deus. Isaías 26, 3. Tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. E um último versículo está em Provérbios 3, 5. Glória a Deus. Aleluias. Provérbios 3, 5. Que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Então nós temos a palavra de Deus, que é muito clara. Nós precisamos confiar.
Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele nunca se esquece. Os propósitos dele não são esquecidos e também não são paralisados e também Ele não volta atrás no que Ele diz. Então, por que nós não confiamos a ponto de passar pelos processos e não sermos definidos por eles? Porque, claro, né? Antes de tudo, lógico, nós passamos por muitos processos em que nós almejamos a vitória, nós queremos a vitória. Mas o nosso primeiro motivo para adorar ao Senhor deve ser por quem Ele é. Por que nós devemos confiar? Por tudo aquilo que nós lemos agora. Porque Ele é. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua nos dando fôlego de vida, é por isso que estamos aqui. Ele continua nos dando saúde, é por isso que conseguimos hoje nos locomover, como muitas pessoas não conseguem, respirar como pessoas não conseguem. Então essa deve ser a nossa essência. E não mudar pelos processos difíceis. Saul não deveria ter oscilado em sua fé só porque, meu Deus do céu, Samuel falou que iria em 7 dias e não apareceu. Mas Saul mesmo, na presença de Deus, quantos milagres ele já não vivenciou? Quantas guerras ele já não venceu? E com a ajuda de quem? De Deus. E no momento em que a fé dele é provada, ele é reprovado. Ele não confia, ele não espera, ele não descansa. E ele simplesmente se deixa dominar. Vem a preocupação, vem a ansiedade, vem o medo, vem o e agora? Mas por que nós ainda não confiamos no Senhor, sendo que nós já vimos tantos milagres? E quando nós não soubermos por que confiar, nós temos a palavra de Deus. Um Deus vivo, um Deus em que a palavra não muda, um Deus que não muda, um Deus que não oscila, um Deus que não volta atrás. Nós devemos ter esse caráter firme, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego se viram numa situação onde era adorar outros deuses ou a morte, e ainda assim eles escolheram a morte. Jamais negar ao Senhor, jamais retroceder. Nós seremos desafiados, nós seremos confrontados. E esse Deus aí que você serve? Nós seremos apontados, nós seremos julgados, mas nós não vamos retroceder. Nós não vamos procurar um meio de aliviar a pressão. Nós não vamos procurar pular fases. Eu digo isso porque um exemplo disso é um atleta que, por exemplo, quer ser fisiculturista. O cara tem que treinar pra caramba, tem que fazer musculação, tem que fazer dieta, um monte de exercício específico. Ele tem que dar tudo de si. Quando é que ele pula a fase? Quando ele começa a tomar bomba. Quando alguém chega no ouvido dele e fala assim, pra ir mais rápido, toma tal coisa. Pra chegar mais rápido no resultado, faz tal coisa. Pra chegar mais rápido na vitória, dá o seu jeito. Deus não tá te respondendo. Mas nós não seremos assim. Nós não seremos oscilantes. Outro questionamento que o Senhor me trouxe foi, onde está firmada a nossa fé? Ele me deu vários louvores. O engraçado foi que ele estava ministrando com louvores. Tanto que ele diz, precisamos adorar ao Senhor pelo que Ele é, independente da nossa vontade. Independente do que Ele pode fazer. Que é aquele louvor que fala, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E é isso. Esse é o princípio. Adorar ao Senhor pelo que Ele é. Mas onde está firmada a nossa fé? A idolatria vem justamente disso. Da gente tirar Deus da posição, do centro, do primeiro lugar onde Ele deve estar, para colocar um substituto. E não precisa nem ser uma estátua de gesso que você vai lá adorar. Pode ser qualquer coisa que você põe na sua vida como prioridade, à frente de Deus. Ou qualquer coisa que te roube o seu tempo, que te tire da presença de Deus, que desvie o foco do propósito que Deus tem para a sua vida. E aí ele também me levou a alguns versículos. E eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Coríntios 5, 9. Glória a Deus.
2 Coríntios 5, 9. Glória a Deus. Que diz assim: assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Agora a gente vai para Hebreus 11, versículo 1. Aleluia. Hebreus 11, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E para finalizar, a gente vai para Mateus 17, 20. Glória a Deus. Que diz assim: porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. A verdade, hein? Recebam isso. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. A idolatria, ela nos faz depositar a nossa fé, o nosso tempo, a nossa dedicação, as nossas expectativas, as nossas esperanças em outras coisas. Mas nós temos a palavra de Deus, que fala uma coisa que Deus também me chamou a atenção, sobre nós temos um caráter de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Quando nós colocamos qualquer coisa que nos rouba, vou dar um exemplo, um celular, por exemplo. Um celular, quando você devia ter o seu tempo com Deus, você sabe que todos os dias nós temos de ler a palavra, orar, buscar ao Senhor, louvar. Mas aí você fala assim: eu vou tirar meu tempo com Deus às 7 horas da noite. Aí você vê que é às 6:30, e aí você fala: tá na cabeça, daqui a pouco eu vou, mas você tá lá no celular. Aí deu 6:50, você fala: daqui a pouco, hein? Tá chegando. Deu 7 horas, cadê você? E o Espírito Santo tá lá, Cadê? Vamos? Bora orar? Aí você fala: não, 7:10 eu vou. 7:10. Deu 7:10, ó o celular. Tem nos roubado. Aí quando chegam os momentos difíceis, qual a fé você espera que você tenha? Ou o que você acha que você vai crer? Sabe por quê? Porque o que nós temos alimentado? Tudo bem, o celular é uma ferramenta extremamente importante. Mas pensa só. O Senhor, nós temos deixado com que o celular seja uma prioridade, até porque, por exemplo, se ele quebrar hoje, você vai dar um jeito de arrumar amanhã. Isso é verdade. A gente sabe que é uma ferramenta muito importante, a gente precisa se comunicar, mandar mensagem, blá blá blá, todo mundo sabe. Mas a gente não usa só pra isso. E a gente sabe que tem virado um vício. Mas assim, o celular tem feito com que Deus vire uma alternativa. Você não buscou hoje a Deus, mas amanhã você busca. Você não buscou amanhã, semana que vem talvez. No culto de domingo eu vou adorar. No culto de domingo. Vai ser o culto, vai valer pela semana toda. Mas não é assim. O nosso caráter é forjado na busca diária. O nosso caráter é forjado. E quando a nossa fé é alimentada conforme buscamos ao Senhor. E quando ela é testada, o inimigo é derrotado. Quando ela é testada, o inimigo se frustra, mas fala: ela não procura. A Yasmin não procurou alternativa, ela foi orar. A Pamela não procurou um jeitinho mais fácil para pular o processo, ela foi adorar o Senhor. Pastora Núbia estava chorando, mas continuou plantando e adorando ao Senhor. A gente já sabe a recompensa da obediência. Sabe qual foi para Sadraque, Mesaque e Abednego? Ser lançado no fogo e Jesus mandar um anjo ir lá caminhar com eles.
mesmo que vocês estejam dentro do fogo, gente, um fio de cabelo não foi chamuscado. E pra quem não entende é loucura, mas nós sabemos o Deus que servimos. Então a nossa confiança e fé tem de estar firmadas nele. Todos os dias nós vivemos um milagre. É nos pequenos detalhes. Eu já contei isso aqui, mas é justamente isso. É nos detalhes, por exemplo, o Senhor me abriu uma porta de emprego tão boa, na época que eu trabalhei na outra empresa, que o meu galão de amaciante... Gente, pra alguém pode parecer muito pouco, mas o meu galão de amaciante nunca ficou vazio. O meu galão de amaciante era a minha botija de azeite. Se falasse assim, manda vasilha, eu conseguia encher. Era por minha causa? Não, era Deus. O milagre estava onde? Estava ali. Nunca faltou. Nunca faltou nada. Ai, mas chega um momento difícil em que acabou. Vou continuar adorando a Deus. Acabou, tá acabando, Laura. E agora? O inimigo, ele vem nos confrontar o nosso caráter. E às vezes ele vai perguntar, e agora? Cadê o seu Deus? O nosso Deus permanece o mesmo. Quando a botija está cheia, quando ela está vazia. Quando a gente tem carro, quando a gente não tem. Nosso Deus permanece o mesmo. Nós é que não podemos oscilar. Outro questionamento que o Senhor me trouxe foi: será que nós sabemos quem realmente é Deus? E será que sabemos quem nós somos nele? Porque acho que a gente procura alguma coisa para colocar no lugar de Deus quando a gente não sabe quem Ele é. Como assim, gente? Você vai colocar uma estátua, procurar um meio, um jeitinho, deixar com que as coisas te levem para longe de Deus, sabendo o Deus poderoso que nós servimos. Sabemos o Deus grandioso que Ele é. E a gente, pra gente trazer à memória quem é Deus, eu não sei se às vezes a gente esquece, às vezes eu esqueço, gente. Nós temos momentos de fraqueza sim, não somos perfeitos. Essa série de ministrações é justamente para isso. Para nos mostrar o que tem roubado os nossos dias, o que tem roubado as nossas forças, o que tem nos levado para longe do propósito de Deus. Glória a Deus. E eu vou pedir para vocês abrirem em Miqueias 7:18. Glória a Deus. Miqueias 7:18. Aleluia. Miqueias 7:18. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoa a culpa dos remanescentes, esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. A gente vai abrir agora em Deuteronômio 7, versículo 9. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Versículo 10. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. O Senhor, Ele é misericordioso, mas também Ele é justo. A gente vai abrir agora em Deuteronômio 32, versículo 4. 4, amém? Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. Um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Nós sabemos quem é Deus. Está ali, na palavra dele. Nós sabemos quem é Deus. E a gente não pode oscilar ou se esquecer. Quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor me trouxe aquele louvor, caráter de fidelidade. E ele falava especificamente: Daniel foi fiel, Josué foi fiel. Deus faz por nós o sol parar e o mar se abrir. E é verdade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele faz coisas extraordinárias, faz milagres extraordinários. Então nós precisamos sempre, nos momentos de aflição, nos momentos doídos, nos momentos em que às vezes, primeira coisa,
pensamos em procurar uma alternativa procuramos algo para substituir o lugar de Deus, procuramos o caminho mais fácil de conquistar aquele emprego, de realizar aquele sonho, queremos o meio mais fácil de viver aquele milagre sem ser por meio de Deus, queremos fazer com que aquela pessoa que nós tanto oramos mude, mas queremos fazer do nosso jeito porque Deus não está fazendo rápido o suficiente. Quando nós pensarmos em colocar algo no lugar de Deus, procurar uma alternativa, pular os processos, Deus não pular as fases, porque Deus não nos coloca num processo sem nenhum propósito. Nós precisamos lembrar quem é Deus. Sempre, sempre, sempre. Porque Ele continua sendo perfeito, sendo misericordioso. As suas obras são perfeitas. Gente, fala que o amor dele permanece até 1000 gerações. Então, gerações após a mim, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, os filhos deles, os bisnetos. Gente, que loucura! Mas é Deus quem faz. Por isso nós não devemos ser oscilantes. E agora também, para lembrarmos quem somos em Deus, nós vamos abrir em 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Aleluias. Que diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos agora quem somos nele. Nós vamos abrir agora em Efésios 1, versículo 5. Glória a Deus, nós temos uma identidade, nós precisamos tomar posse disso, dessa identidade. Efésios 1, versículo 5, que diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando nós pensarmos em colocar algo no lugar de Deus, quando nós sabemos quem são a nossa criptonita, o que tem nos roubado diariamente, nós sabemos quais as alternativas, nós temos sim procurado, nós não somos enganados, nós somos chamados por filhos de Deus. O Espírito Santo não deixa a gente enganado, nós sabemos. Mas que quando nós lembrarmos quem nós somos em Deus nós venhamos conseguir reagir a isso. Conseguir dizer não, ter um caráter de ousadia e coragem. O que tinha sobre Sadraque, Mesaque e Abednego que os tornou diferentes? Essa ousadia, a coragem. Eu vou pedir para as meninas abrirem em Jeremias 1:5. Amém? Jeremias 1:5. Glória a Deus. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aleluias. Para finalizar, a gente vai em 2 Coríntios 5:17. Aleluias. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Tudo aquilo que fazemos, que procuramos como alternativa, que colocamos no lugar de Deus, essa série de ministrações não é à toa. Não é só o que tem roubado a nossa força, mas o que tem roubado a nossa determinação em buscar a Deus, em honrar ao Senhor, a nossa disposição em servir ao Senhor. O que tem feito com que a nossa fé oscile, que a gente procure rotas e coloque coisas no lugar de Deus, ou nos permita, porque nós permitimos sim ser roubados por outras coisas.
Essa série de ministrações não é à toa, mas quando nós tivermos dúvidas sobre a confiança, sobre a fé, sobre quem Deus é e sobre quem nós somos em Deus, nós temos a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Passaremos por processos difíceis, nós sabemos. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Esse versículo, ele não é à toa. Nós passaremos por provações para sermos provados, para ser aprovados, mas a nossa fé ela será recompensada, porque Deus nunca falha, mas age no momento certo. Essa é a essência dos nossos dias. Nós temos dois exemplos: Saul e Sadraque, Mesaque e Abednego. Verdadeiramente, a gente sabe, gente, que nós somos seres humanos, tá? Nós somos falhos. E a gente sabe que se a gente bobear, a gente tem um pezinho com Saul, infelizmente. Infelizmente. A gente procura rota, a gente procura alternativa, a gente queria que certas coisas que a gente ora, que a gente pede tanto a Deus, fosse mais rápido. Mas a verdade é que nós devemos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos disso. Um caráter de confiança, de fé firmada, de aprovação, de identidade, de coragem, de ousadia e de obediência no Senhor. Que através da palavra de Deus nós venhamos firmemente rejeitar as alternativas, rejeitar as exceções, rejeitar principalmente o nada a ver, o é relativo. Gente do céu! Não, eu ouvi isso ontem, gente. Eu ouvi alguém falando uma palavra terrível. E aí a pessoa, cristão. E a pessoa falou assim, mas não é pecado. Eu falei, quem disse? Onde isso? A pessoa falava assim, mas não é pecado se aparecer um irmão da igreja, eu falo na frente dele. Eu falei, mentira. Fala nada. Fala nada. Não é uma coisa que você fala com frequência, então você sabe que não é de Deus. Mas a gente quer relativizar, quer procurar uma alternativa, um meio de fazer com que o errado se torne certo. Jamais. Estejamos alertas a isso, estejamos sobre nós, gente. Essa palavra primeiro veio para mim. Todos esses questionamentos que eu falei hoje, onde a minha fé está firmada? Será que eu confio em Deus? Será que eu sei quem é Deus e quem eu sou em Deus? O que me deixa tão temerosa a procurar alternativas, a permitir que coisas me roubem, me levem para longe do propósito de Deus? Faça com que eu enterre os meus talentos. Veio primeiro para mim. Mas que essa palavra seja algo do dia a dia. Estejamos alertas a todas as alternativas, exceções e meios que nós temos procurados para pular as partes difíceis e chegar logo no milagre. Não é assim que Deus trabalha. Quando a fé ela é firmada no Senhor, quando nós temos um caráter que é aprovado diante de Deus, quando nós temos uma confiança nele que é firme, quando nós temos coragem e ousadia de encarar as situações, porque às vezes alguém pode chegar e perguntar pra você e falar, nossa, mas e agora? Mas você não tá desesperado? Você não tá com medo? Mas, gente, ó a dívida chegando, as contas chegando. Nossa, mas a sua saúde tá tão fragilizada. Nossa, você vive doente, mas você tá aí em cima dessa cama. E agora? O que você vai fazer? A gente vai permanecer firme. A gente vai ser constante no Senhor. A gente vai escolher não ser dominados pelas coisas que vêm para nos tirar do foco. Começa pelas emoções. Começa pelas nossas emoções serem manipuladas, nós ficarmos com medo, nós sermos dominados pela ansiedade. Aí bate aquela deprê, aquela desconfiança do tipo, nossa, Deus prometeu, mas será que Ele vai fazer mesmo? Deus disse que ia fazer, nossa, mas está demorando tanto. Depois vem os pensamentos constantes, né? E agora? E o dia de amanhã? E o dinheiro que eu preciso? Essa venda que eu não faço nunca? Essa meta que eu não vou conseguir bater? E aí depois a gente começa pelas ações. O que a gente está colocando no lugar de Deus? O que tem roubado nosso tempo, a nossa vida, a nossa comunhão?
que nós sejamos ousados na palavra de Deus e constantemente aprovados pela nossa fé, amém? Vamos neste momento curvar as nossas cabeças para que essa palavra ela venha como uma espada, amém? Mas que ela nos impacte, ela traga mudança de vida, ela traga de nós reações. Não basta nós ouvirmos, nós vimos aqui ouvirmos, nós precisamos reagir a isso. Nós precisamos reagir a tudo que tem tentado nos roubar. Nós precisamos reagir a todos os meios e caminhos que nós tenhamos tentado trilhar para aliviar a pressão, por medo, por desespero. Deus trabalha com a nossa fé e com a nossa confiança. Ele não trabalha com o descontrole das nossas emoções e com os nossos questionamentos constantes. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai Celestial, nós estamos, Senhor, em Tua presença. Espírito Santo, nós queremos Te agradecer, pois a Tua palavra é um alerta constante. A Tua palavra, ela nos direciona, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos molda, ela nos muda. Paizinho, este momento não é à toa, este culto não é à toa. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada melhor para fazer. Nós não escolhemos acompanhar a transmissão ao vivo ou vamos assistir esse culto depois porque era a única coisa que tinha para assistir. Não, Deus, não é em vão. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor faz, Pai, mesmo com data e hora marcada, Senhor, tem propósito, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, não permita que nós venhamos colocar coisas em Teu lugar. Não permita que nós venhamos procurar alternativas para pular as fases mais difíceis dos processos que o Senhor tem nos colocado. Pai, tudo tem um propósito e tudo é sempre para a Tua honra e para a Tua glória. E melhor do que procurar atalhos é dar o testemunho de vitória. Mas porque nós permanecemos, porque nós confiamos, porque nós descansamos, porque nós temos um caráter que é forjado no Senhor e não em nós mesmos. Não é baseado em nossas qualidades ou defeitos, mas é baseado na Tua palavra, Senhor, que é a verdade, Pai, que nos transforma, que nos liberta, que nos faz reagir contra a tudo isso, a todas as alternativas, a todas as exceções, a tudo aquilo que o mundo acha que nós deveríamos fazer para vencer isso mais rápido, a tudo aquilo que nós mesmos damos lugar para dizer, não, assim vai ser melhor, desse jeito vai ser mais rápido, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Deus. Perdoe-nos, Senhor, por tudo aquilo que fizemos para aliviar a pressão, porque estava doendo, Deus. Em vez de pedirmos ajuda, em vez de pedirmos socorro, Pai, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor está conosco, Pai, todos os dias. O Senhor está ao nosso lado quando sorrimos, quando choramos, quando sofremos, quando nos alegramos, enquanto estamos plantando e quando colhemos, o Senhor lá está. Às vezes, Senhor, nós estamos passando por processos difíceis, Pai, e nós achamos que o Senhor não está vendo, Pai, mas é mentira do diabo. Pai, nós sabemos quem o Senhor é. Restaura, Senhor, a certeza em nosso coração de que nós somos filhos, nós somos amados, nós somos chamados, nós somos preciosos em Ti, Senhor, e contigo, e por Ti, e por meio de Ti nós vamos vencer, sem alternativas, sem Te substituir, sem pensar em colocar qualquer coisa em Teu lugar, Pai. E nós vamos sim, Senhor, decidir, Pai, tomar um posicionamento frente a tudo aquilo que tem nos roubado, nos desviado, tudo aquilo que vem para tentar como alternativa, Senhor, nos levar para longe de Ti. Nós vamos reagir, nós vamos mudar, Pai, nós vamos confrontar, Senhor, este pecado, o pecado da idolatria, o pecado das exceções, do nada a ver, do relativismo, tudo aquilo que nós temos tentado moldar a nossa vontade para passar por esse processo de maneira mais fácil, Pai. Nós rejeitaremos, nós confrontaremos e nós viveremos a mudança, Deus. Senhor, será por um passo de fé, será porque nós lembramos que contigo nós temos uma aliança, Senhor, que nada pode quebrar.
Será porque nós lembramos quem o Senhor é? É um Deus vivo, é constante, é poderoso, é bondoso, é abundante e perfeito em todas as suas obras, em tudo que o Senhor faz. Nós vamos permanecer ao teu nome, nós vamos clamar a ti, nós vamos escolher adorar. Nos processos difíceis nós vamos escolher usar as armas espirituais, porque são guerras espirituais, é uma guerra, Senhor, de carne contra espírito, Senhor. E nós vamos escolher louvar a ti, Senhor, nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor. Nós vamos escolher orar a ti quando nós procurarmos rumo, Senhor. Nós pediremos ajuda, nós pediremos socorro, e o Senhor virá ao nosso encontro, Pai. Nós temos a certeza hoje de que tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que está tomando o teu lugar será neste momento destruído. E o Senhor estará no centro de nossas vidas todos os dias, enquanto o Senhor nos der a oportunidade de respirar. E nós, Pai, nunca negaremos o teu nome. Mesmo, Senhor, que nós estejamos colocados em uma situação em que alguém vai colocar à nossa frente, é isso ou aquilo, é isso ou o seu Deus, e nós vamos escolher o Senhor. A nossa fé será recompensada. Nós cremos, Senhor. Nós tomamos posse, Pai, dessa nova vida. Nós tomamos posse desse espírito de coragem e ousadia que nos impulsiona a rejeitarmos o pecado e vivermos uma vida de verdade e coerência com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. E eu agradeço, Pai, pelas mudanças que virão, Senhor. Eu creio, Senhor, que haverá mudança de mentalidade, de postura, de ação da nossa parte, Senhor, e que nós veremos refletido em todos os lugares onde formos. A idolatria, Senhor, será rejeitada, será destruída. As alternativas, Senhor, para aliviar a pressão, Senhor, não serão mais nem pensadas. O Senhor será o centro de nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.